Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com Otton Neves, secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no DF. Obrigado, Otton. É um prazer estar aqui falando da nossa luta, das questões dos servidores federais. Eu queria começar, Otton, falando com você sobre uma questão que me parece ser uma coisa importante na agenda dos sindicatos e do servidor de modo geral nesse ano, que está relacionado aos benefícios. O governo está disposto a mexer na política de benefícios e aumentar o valor, por exemplo, do Vale Alimentação. Como é que o Sindicep vê essa questão? Veja só, a campanha salarial nossa de 2009, uma das questões chaves é exatamente a correção dos benefícios, Nas últimas semanas, o Sindicep vem com essa campanha explicando, não só para a nossa categoria, mas para a sociedade como um todo, os benefícios que nós temos e os seus valores que estão extremamente defasados. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o auxílio alimentação, que é o menor, a gente não conhece nenhum outro trabalhador que ganha um auxílio alimentação tão baixo igual o nosso. Em Brasília, que é o mais alto, é R$ 121 por mês, enquanto no Legislativo e no Judiciário isso fica em torno de R$ 600 a R$ 700. Portanto, dentro da campanha salarial, que não se restringe apenas à correção dos benefícios, tem essa história de corrigir o auxílio alimentação, corrigir também as diárias de viagens a serviço. O Brasil é um país continental, onde os servidores federais precisam viajar e recebe um valor de uma diária totalmente insuficiente para que ele possa desempenhar suas atividades nos outros estados. Além do valor ser pequeno, ainda demora semanas para receber depois da viagem. O plano de saúde nosso, que também está muito difícil, Nós temos a maioria dos servidores atendidos pela GEAP, que está passando por uma crise, Inclusive vai ter uma audiência pública, porque a GEAP é um patrimônio construído pelos servidores públicos, E vai ter audiência pública agora na próxima semana, para a GEAP explicar por que está com os preços altos e com a prestação de serviço de má qualidade. Além disso, ainda tem auxílio creche. Nós temos hoje, depois de um longo período, o ingresso de muitos servidores novos. E o auxílio creche, nesse momento, vai ser importante, porque esses servidores estão exatamente numa fase jovem, que vai necessitar estar aí constituindo as suas famílias e, se faz necessário, o governo corrigir o valor do auxílio creche e por aí vai. Mas não se resume a campanha salarial apenas na correção dos benefícios, certo? Nós temos aí vários setores com a remuneração defasada, a política de recursos humanos do governo é uma política que nós não compreendemos, não concordamos. Talvez o governo pudesse até explicar, que a gente não sabe se ele também consegue explicar qual é a política de recursos humanos deles. O fato é que nós temos salários muito defasados. Mas, Otton, olhando para trás, olhando para 2003, por exemplo, você diria que a situação do servidor melhorou ou piorou? Não, contra fatos não há argumentos. Qualquer servidor público federal pega o seu contra-cheque do final do governo Fernando Henrique Cardoso, dezembro de 2002, e pega o contra-cheque de hoje, é evidente que tem uma melhora na remuneração. Isso é inquestionável. O que nós questionamos são dois fatores. Primeiro, que não há um valor, uma isonomia dessas tabelas. Tem servidores que têm um salário razoável e outros servidores que estão com salário muito defasado. Tá certo? Apesar de que até esses que estão com salário defasado também teve uma melhora. Então, comparando isso aí, é inequívoco a gente constatar que realmente houve uma melhora salarial. O que nós questionamos é a política de recursos humanos, porque não basta você ter um salário sem saber se amanhã, ou depois na sua aposentadoria, aquilo está incorporado aos seus proventos. Então, essas questões de um plano de carreira, para você saber, olha, minha situação hoje é essa, amanhã é tal e no futuro é isso. Isso é a segurança que o trabalhador precisa ter e o servidor público federal também. Então é por isso que nós estamos nessa luta da campanha salarial, que para quem está com as tabelas e a remuneração defasada, e já tem
inclusive tabela e salário previsto para 2011, que o governo antecipe essas tabelas de 2011 para 2009, porque isso daria uma equidade melhor no setor público. Dentro dos acordos que foram fechados no ano passado, que viraram lei e que vão garantir os reajustes para os próximos anos, também foi introduzida uma série de políticas de gestão, entre elas a avaliação de desempenho. Uhum. Como é que a turma está reagindo a essas políticas de avaliação de desempenho, hein, Otto? Não, o sindicato tem uma posição radicalmente contrária à avaliação de desempenho nos moldes que o governo está colocando, que nada mais é a mesma ideia que o Bresser Pereira tinha, que o governo Lula está adotando. Uma avaliação de desempenho que implique em remuneração, mais ou menos, que implique em punição, nós somos radicalmente contra. Mas o que está errado? É a fórmula ou é o conceito? Assim, o servidor é contra ser avaliado? O sindicato tem essa... Não, é o conceito, porque nós somos radicalmente favoráveis à avaliação de desempenho para fins de capacitação, de treinamento, de relotação do servidor, e não para fins punitivos e remuneratórios. São coisas distintas. Um trabalhador não pode, esse mês está ganhando um determinado valor, e não saber quanto ele vai ganhar no mês seguinte, se vai ser mais ou se vai ser menos. Isso causa um transtorno para o trabalhador, então nós somos radicalmente contra isso. Nós somos favoráveis a uma avaliação de desempenho, onde o servidor seja avaliado, a instituição seja avaliada, mas para fins de melhoria do serviço público. Se o servidor for mal avaliado, ele tem que ir para um treinamento. Se o treinamento não deu certo, muitas vezes ele está numa lotação errada. Então nós somos favoráveis à avaliação de desempenho para esses fins, e não para fins remuneratórios e muito menos para fins punitivos. E o que o Sindicep pensa a respeito do imposto sindical? Bom, o sindicato nasceu há quase 22 anos contrário ao imposto sindical. O trabalhador tem que ter independência, autonomia para se organizar do jeito que ele quiser. Nós não aceitamos a ingerência do Estado na organização dos trabalhadores. O imposto sindical é uma ingerência do Estado, onde, pela força que o Estado tem, recolhe um dia de trabalho, um dia de salário do trabalhador e passa para o sindicato. Isso aí faz com que o trabalhador não evolua politicamente e acomoda muitos dirigentes sindicais, porque ele recebe aquele dinheiro, que é um volume enorme de dinheiro, e não precisa dar satisfação basicamente para ninguém. Muitos até falam que os filiados até atrapalham a direção. Se não tiver filiado, é até melhor para eles, porque não tem ninguém para perturbá-los, porque o dinheiro cai lá. Então, nós somos contra o Sindicep-DF. Nós temos filiados de 3 empresas públicas, né, da Conab, do GEIPOT, agora da Valec, que eles descontam lá porque são seletistas, e nós devolvemos integralmente esse imposto sindical para os trabalhadores, independente de ser filiado ou não do Sindicep, porque o trabalhador tem que filiar por sua livre e espontânea vontade de construir a sua entidade de forma autônoma e independente. E por que essa questão está tão mal resolvida dentro do governo? O Ministério do Trabalho quer, o Ministério do Planejamento sinaliza que não quer. Por que essa coisa ainda não se resolveu? O governo, não só nisso, em outras questões também, tem disputa dentro do governo, né? A posição nossa, que é uma posição cutista, é a posição do Paulo Bernardo, que também é da linha da CUT, né? O ministro do Trabalho já vem de uma outra filosofia sindical, né? Que é o sindicato da era Vargas, né? Um sindicato mais de gaveta, onde havia, né, uma ligação muito grande entre o sindicato e o Estado. Então ele está tentando ressuscitar isso nesse governo, que é um governo amplo e tal, mas nós, do Sindicep, além de demonstrar politicamente que somos contra, estamos com ação judicial para evitar que o servidor público federal pague um imposto sindical. Otton Neves, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do CorreioBrasiliense.com.br. A gente que agradece, né, essa oportunidade que deu ao Sindicep, né, e a nossa categoria como todo. A gente agradece ao Correio Brasiliense por essa oportunidade. E a você, internauta, um muito obrigado também e até a próxima.